capítulo 1 de Romanos, eu vou contextualizar os irmãos. Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele vai começar falando sobre a corrupção do gênero humano. Paulo vai dizer que um homem, ele se afastou dos caminhos de Deus. Desde o princípio do Gênesis 3, lembramos nós que Adão escolheu para si tomar os seus próprios caminhos, tomar as suas próprias direções. Deus tinha um plano perfeito para Adão e Eva, mas eles não decidiram tomar para si esse plano. Aleluia. Paulo vai dizer ainda no capítulo 1, no versículo 19, que o justo viverá pela fé. Sabe por quê? Porque só quem é justo sabe que os melhores caminhos a se tomar não são os que nós traçamos, mas é o que Deus tem para nossas vidas. No capítulo 2, Paulo vai dizer que essa corrupção alcançou aos eleitos, aqueles que na Bíblia são chamados filhos de Deus, judeus, o povo de Deus, a nação santa, o sacerdócio real. A corrupção chegou aos judeus e Paulo vai dizer que eles são indesculpáveis. Sabe por quê? Eles são detentores da lei, são portadores da lei. Eles pregam a lei, mas não conseguem viver dela. No capítulo 3, Paulo vai dizer que a corrupção não alcançou somente aos judeus, mas também aos gentios, aqueles que são chamados de gregos, aqueles que não fazem parte da aliança de Deus. A Bíblia vai dizer que então todos estão debaixo do pecado, todos estão debaixo da ira de Deus, todos estão debaixo da corrupção. Aleluia. Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lei revelou, Paulo vai dizer ainda no capítulo 3, que a lei revelou os nossos pecados. Sabe por quê? Porque a lei serviu como um espelho para nós, para nos mostrar que nós não conseguimos viver através dela. A lei não vai salvar ninguém, quem salva alguém é Jesus. Aleluia! Aleluia. Paulo ainda no capítulo 3 vai dizer da justiça redentora de Jesus Cristo. Aquele que através do seu sangue tem poder para nos justificar. Aleluia. No capítulo 4, Paulo vai dizer que esta justificação dada por Jesus não se dá por conta das obras. Certa vez, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse: que pode o homem dar em troca da sua alma? O que Jesus queria dizer é que nós nada podemos fazer para comprar a nossa salvação. Nós nada podemos fazer para dar em troca da nossa alma. Somente Ele tem poder de nos livrar dos nossos pecados. E foi na cruz do Calvário que Ele escolheu, neste gesto de amor, nos salvar e nos justificar. Aleluia. No capítulo 5, Paulo vai dizer que nós antes éramos inimigos de Deus. Nós tínhamos uma guerra contra Deus. Mas agora nós justificados, nós temos paz com Deus. Porque Paulo vai dizer que pela desobediência de um homem, o pecado, todos foram feitos pecadores. Mas olha só que interessante, Paulo não para por aí. Ele vai dizer que também pela obediência de um homem, eu vou repetir para quem não entendeu, pela obediência de um homem, pela obediência de um homem, aquele que João vai dizer que era o verbo que estava no princípio com Deus, que era o próprio Deus. Aleluia. Aquele que no versículo 14, João vai dizer que habitou e se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que lá em Hebreus vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Aquele que Paulo vai dizer lá em Filipenses 2 que ele foi obediente até a morte, em morte de cruz, e pela obediência dele, aleluia, Paulo vai dizer que muitos serão feitos justos. Eu vou repetir, pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Paulo vai terminar dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, essa mensagem é maravilhosa para as nossas vidas. Jesus tem salvação para trazer aqui. Pai está aqui neste lugar.
O Espírito Santo de Deus vai tocar em cada um aqui nesta noite. Aleluia. Continuando no capítulo 6, Paulo vai dizer que antes nós usávamos o nosso corpo, nós como servos do pecado, usávamos o nosso corpo para servir a imundícia. Aleluia. Agora nós, hoje, justificados, salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, nós servimos a justiça. Aleluia! E nós usamos os nossos membros, sabe para quê? Para a santificação. Aleluia! Porque como antes, a consequência do pecado, o salário do pecado era a morte. Também hoje, o dom gratuito de Deus é a salvação em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! No capítulo 7, Paulo vai dizer, vai esquadrinhar para nós, vai nos explicar por que a lei nos revela nosso pecado. Paulo vai dizer por que a lei revela que nós somos pecadores. Paulo vai dizer da corrupção novamente. Aleluia. Paulo vai dizer que a lei mostrou para nós que nós não conseguimos cumprir aquilo que Deus tinha desejado para nós. Aleluia. Paulo, no final do capítulo 7, vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aleluia. Aleluia. Mas no capítulo 8, Paulo inicia com uma mensagem de consolação, respondendo a sua própria pergunta, dizendo: nenhuma condenação há. Eu vou repetir: nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu Senhor, aleluia. Paulo vai continuar dizendo: aqueles que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Aleluia. Paulo vai dizer, continuar dizendo, que aqueles quais viverem como Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo, são chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. E os quais são filhos de Deus padecem como Jesus Cristo padeceu, mas também esperam pela glorificação do corpo como Jesus foi glorificado. Aleluia, nós temos uma esperança em nós. Um dia a trombeta vai tocar. Aleluia, o alarido nós vamos ouvir. Aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar. Todo olho verá, toda língua confessará que só o Senhor Jesus é Deus. Aleluia, e nós pregamos. Eu acredito. Nessa noite, levanta as suas mãos, glorifica a Deus que está aqui nesse lugar. Aleluia, faz presente. Glória a Deus, que tu está neste lugar. Obrigado, Deus. Aleluia. Você bem-vindo, Espírito Santo. É verdadeiro amigo. Aleluia. Paulo vai continuar agora chegando nos textos que nós lemos, a partir do versículo 18. Paulo vai falar das provações daqueles que ele antes disse que eram filhos de Deus. Aí a pergunta que fica é: pregador, mas os filhos de Deus, eles padecem? Os filhos de Deus são provados? Os filhos de Deus passam por lutas, passam por provações, por tribulações, às vezes dentro de casa? Meu Deus, o Espírito Santo vai falar com alguém aqui nessa. Glória a Deus! Aleluia! Eu acredito. A resposta é claro que sim. Verdade, Deus. Claro que sim. Se você não recebe notícias ruins, eu vou te falar. Aleluia! Se você não recebe notícias ruins, se você não é provado, você não é filho de Deus. Verdade. Eu tenho que falar. Glória a Deus. Eu vou falar, gente. Deus prova quem Ele quer aprovar. Se Ele não te prova, quer dizer que Ele não tem compromisso com você. Essa é a verdade. Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições.
mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Glória a Deus. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. É verdade. Para ninguém. Vida mansa para ninguém. Mas Ele prometeu provação. Aleluia. Ele prometeu aflição. Verdade. Esses dias, o meu filho mais velho chegou a mim e disse: pai, a minha professora disse que na minha escola teria carnaval. Aleluia. Eu disse: o que você disse para sua professora? Ele falou: eu falei que eu era cristão e que eu não ia participar. Aleluia. E a professora dele respondeu para ele: não tem nada a ver você participar do carnaval. Aleluia. Não tem nada a ver você ser cristão e se assentar na roda dos escarnecedores. Não tem nada a ver você se dizer cristão, andar com uma Bíblia debaixo do braço. Aleluia. E fazer um monte de coisa errada. E acaba o culto, você vai para a prostituição. Aleluia. Você vai para o adultério. Glória a Você Deus. vai mentir, você vai fofocar. Aleluia. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Foi dizendo que não tinha nada a ver, que a Eva foi enganada pela serpente lá no Glória ao teu jardim. nome, Jesus. Foi pensando que não teria nada a ver, que o Moisés bateu 2 vezes na rocha e não viu a promessa de Deus se cumprir. Aleluia. Foi pensando que não teria nada a ver, que Sansão caiu nos laços de Dalila. Aleluia. Foi achando que não teria nada a ver, que Pedro traiu Jesus 3 vezes depois que o galo tocou depois que o galo cantou a segunda vez. Aleluia. Aí ele lembrou que Jesus tinha. É assim mesmo, Jesus. É Jesus. Glória a Asaf, Deus. no Salmo 73, ele vai dizer que os pés dele quase desviaram. É Jesus. Eu vou repetir: Asaf, para quem não sabe, era um dos líderes do louvor naquela época. Aleluia. E ele vai dizer que os seus pés quase se desviaram. E a pergunta que fica: por quê? Asaf começou a observar a prosperidade dos ímpios. Ele começou a observar como os ímpios prosperavam. Aleluia. E ele olhava para si e ele via que ele se debruçava na santidade, se debruçava na palavra de Deus. Aleluia. E ele vai dizer no versículo 16, se eu não me engano, que ele tentou entender isso, ele tentou compreender isso e ele ficou sobremodo perturbado. Aleluia. Sabe o que significa isso? Ele ficou maluco tentando entender isso. Ele não compreendeu como os ímpios, que são, ele vai dizer que eles blasfemam contra o céu e a sua voz corre pela terra. Ele vai dizer que os soberbos, eles adornam o seu pescoço com a soberba. Ele vai dizer que estes ímpios, eles não sofrem os males humanos. Aleluia. E ele tentou entender, porque eu, sendo o filho de Deus, padeço tanto. Deus lindo. Ele ficou perturbado. Mas a palavra não para por aí. Vai dizer a Bíblia que foi aí que Asaf entrou no santuário de Deus. Deus fiel. Foi aí que o Asaf entrou no santuário de Deus. Aleluia. E aí ele viu que o fim daqueles que eram soberbos é trágico. Ele viu que o fim daqueles que enobreciam o seu pescoço com a soberba é destruidor. Eles queimarão eternamente no lago de fogo e enxofre, eternamente. E a pergunta que fica, que nós podemos fazer a Asaf é: mas e nós, Asaf? Aleluia. E nós que nos debruçamos na Grande palavra Deus. de Deus? Asaf vai responder: eu estou de contínuo com o Senhor. Eu vou repetir para você que não entendeu: nós estamos de contínuo com o Glória a Senhor. Deus. Ele vai continuar dizendo: Glória a Deus. quem tenho eu no céu além de ti? E não há quem eu deseje mais na terra além de ti. Oh, aleluia, Jesus. Amado e fiel, tu está aqui, ó meu Paulo Deus. vai continuar ao seguir os versículos, Tremendo e dos fiel. versículos 21 até o 23, Aleluia. falando sobre as dores. Que dores? Dores de parto. Vamos lembrar novamente lá no Gênesis 3, quando Adão pecou, Deus chamou o homem. Por que você fez isso? Aleluia. Deus disse ao homem: Adão,
Por causa de tu, Aleluia. maldita é a terra. Ele não diz que é maldito tu. Maldito és tu e a tua esposa. Maldito és tu e a tua geração. Não. Ele disse maldita é a terra por causa de nós. Sabe o que significa isso? Que até a terra foi contaminada com o pecado. Não foi só o homem, não foi só a geração do homem, mas a terra foi contaminada com o pecado. E a partir de Gênesis 3, Paulo vai dizer que a terra geme com dores de parto. Por conta da vinda, clamando a vinda do Filho de Deus. A terra clama, até a terra clama, até a terra diz: Maranata, ora, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Maravilha, Jesus. Paulo vai dizer que a terra geme com dores de parto. E o que são essas dores de parto? Nós vimos nos noticiários terremotos, tremores na terra, furacões, inundações, pessoas que são mortas por desastres naturais. E a terra continua gemendo, porque quanto mais o tempo passa, mais o homem se afasta de Deus, mais o homem tem traçado os caminhos diferentes dos planos de Deus. Mas nós vemos nos noticiários